Olá, amigos! Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco da nossa experiência de consultório e tratar de um assunto que surgiu numa conversa com uma pessoa, com um paciente, e eu acho que é importante para todos nós. Às vezes, quando nós enfrentamos doenças, as doenças modificam as circunstâncias da nossa vida. Por outro lado, as mudanças nas circunstâncias da nossa vida podem acarretar doenças tanto no nosso campo mental quanto no nosso corpo físico. E a história foi a seguinte: um, um indivíduo adulto, jovem, que chegou com um quadro de um distúrbio de ansiedade. E conversando com ele, nós chegamos ao entendimento de que o problema era decorrente de uma mudança que tinha acontecido na sua carreira profissional. Ele trabalhava num lugar, tinha uma empresa, e essa empresa modificou, e com isso ele teve que se reposicionar na sua carreira. Isso gerou bastante ansiedade e foi o que eu trouxe ao meu consultório. Conversando com ele, ficou claro que a maior dificuldade dele era diante dessa mudança. E então lancei a pergunta crucial: essas mudanças mudaram quem você é? E ele ficou um pouco atônito, não sabia como responder, e eu repeti: a mudança da sua vida, a mudança da sua carreira, mudou quem você é como pessoa? No primeiro momento ele tinha pensado que sim, porque afinal de contas ele já não tinha disponibilidade dos mesmos recursos financeiros, ele tinha dificuldade em saber qual seria o seu futuro, e com isso ele acreditava que estava sendo modificado a essência do seu ser. Quando nós insistimos na pergunta e tentamos modificar um pouco a sua visão, a sua perspectiva, ele reconheceu que não, que a essência do ser dele estava preservada. E isso foi na hora um alívio, porque ele percebeu que não importa o que mude em volta das circunstâncias, em volta dele, o que mude do ponto de vista profissional, o que mude em termos materiais, ele continua sendo quem ele é. Ou seja, que a essência do ser dele não depende necessariamente das coisas que ele possuía ou de quem ele era para os outros. E é lógico que numa situação dessa a gente ensina e aprende ao mesmo tempo, e juntos nós chegamos a uma formulação que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós imaginamos que existem três anéis concêntricos, três anéis um dentro do outro, um menor, um médio e um maior. Esse anel menor é o anel do ser. O anel do meio é o anel do estar. E o anel mais externo é o anel do ter. Então, ser, estar e ter. São três anéis que gravitam em torno da nossa personalidade, em torno da nossa essência fundamental. O ter refere-se às nossas posses materiais. E dos três é aquele que está mais externo e é aquele que é também mais volátil, é aquele mais sujeito a mudanças. Uma hora você tem, outra hora você não tem. Num momento você pode ser rico, em outro momento quebra a bolsa e você não tem mais nada. E essa é a parte mais externa. É importante no nosso relacionamento com o mundo? É. Mas a gente não pode depender tanto dela, porque ela é volátil, ela é volúvel, ela é instável. Ela se modifica muitas vezes independentemente da nossa vontade. Esse é o ter. O anel intermediário é o estar, é o médium. O estar tem a ver com o nosso relacionamento com as outras pessoas à nossa volta. Aquilo que as pessoas enxergam a nosso respeito. Muitas vezes a gente está preocupado com o que as pessoas pensam de nós. E a nossa posição na sociedade, o nosso status. Esse é o nosso estar, o nosso estado, o nosso status social. Só que também o nosso status social depende dos valores que as outras pessoas nutrem e como elas enxergam a nossa presença dentro dessa rede de valores que elas criam.
É importante que nós tenhamos bons relacionamentos, boas relações sociais, é importante. Mas, mais uma vez, embora isso seja um pouco mais estável do que aquela questão das posses materiais, que é o anel do ter, o anel do estar também ainda é bastante externo a nós. Se a gente depender daquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito e de como elas nos consideram, a posição que nos atribuem dentro da sociedade, mais uma vez a gente vai ficar sujeito a sofrimento justamente pelo fato de que nós não somos senhores dessa situação. O melhor é você ter um bom relacionamento com as pessoas, fazer aquilo que você acredita que seja o bom, que eticamente seja correto, e não depender necessariamente do reconhecimento dos outros para você estar satisfeito consigo mesmo. Aí que nós vamos para o círculo mais interno, que é o círculo do ser. Esse sim, esse tem mais a ver com a nossa pessoa e depende de como nós a construímos, como construímos a nossa própria personalidade. Claro que nós construímos a nossa personalidade a partir da nossa história de vida e a partir dos nossos relacionamentos, inclusive com os outros dois anéis, o do estar e o do ter. Mas se você tem uma certa maturidade e você se conhece bem o suficiente, você consegue compreender que você é, de uma certa maneira, independentemente daquilo que está à sua volta. Você tem uma essência do seu ser, um centro do seu ser, e esse centro ele é um pouco mais estável, porque ele não depende tanto da aceitação dos outros, ele não depende das posses materiais, ele não depende de outras coisas que são mais instáveis e voláteis, como a gente disse anteriormente. Então, ter, estar e ser. É importante a gente dedicar energia para os 3 anéis. É importante a gente ter o suficiente para a gente se manter, para a gente conquistar as coisas necessárias para a nossa vida material. É importante a gente estar, a gente ter uma posição na sociedade, na nossa comunidade, a gente ser um indivíduo participativo e, enfim, contribuir para o nosso ao redor. E é importante também a gente ser, a gente estar em paz consigo mesmo, porque a gente se conhece e porque a gente dedica um certo tempo para cultivar as nossas virtudes, a nossa ética, os nossos valores internos que independem da aceitação dos outros. Se você dedica muita coisa a um aspecto e pouca a outro, dos 3 anéis que nós falamos, ser, estar e ter, você corre o risco de ficar instável como pessoa. Se a gente fosse pensar, um pouco mais de valor a gente tem que dar ao ser, um intermediário ao estar, e o que menos valor e menos tempo talvez a gente devesse dedicar seria ao ter. Porque afinal é sobre o ter que nós temos o menor controle. Falamos dos 3 anéis e você pode ficar pensando, e o que tem no centro? O centro de onde sai o raio que geram esses 3 anéis. Esse centro eu vou chamar de vazio, mas isso é conversa para uma próxima oportunidade.